Alô, galerinha! Sou o professor Guedes, estou aqui hoje para corrigir com vocês, conforme prometido, 10 questõezinhas sobre operações com as soluções. O meu grande objetivo hoje é demonstrar que você não precisa decorar fórmula nenhuma para trabalhar questões de operações com as soluções. Que operações são essas? Diluir, concentrar, mistura de soluções sem reação química e mistura de soluções com reação química. Trouxe aqui questões de vestibulares do país inteiro, exatamente para mostrar como cada prova trabalha o letramento desse assunto. Vamos lá? A primeira questão é uma questão da UERJ, Exame de Qualificação, que diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Uma suspensão de células animais em um meio isotônico adequado apresenta volume igual a 1 litro. Vou começar a sublinhar o que eu acho importante aqui, tá? E concentração de íon sódio igual a 3,68 gramas por litro. A esse sistema foram acrescentados 3 litros de água destilada. Após o processo de diluição, a concentração total de íon sódio em milimol por litro é de... Bom, tá na cara que essa primeira questão aqui é de diluição. Por quê? O texto fala. Agora, mesmo que o texto não falasse, não expressasse aqui a palavra diluição, você iria perceber que é uma diluição. Por quê? Sempre que você adiciona solvente, tá aqui, ó, acrescentou 3 litros de água a uma solução que já existe, você está diluindo a solução, tá? E aí, qual é a fórmula para trabalhar a diluição? Nenhuma. Eu quero te dizer o seguinte, sempre que você dilui uma solução, o volume dela vai aumentar, você está acrescentando água. É como se você pegasse o café que você toma de manhã e acrescentasse água. A cor do café muda, ele fica mais claro. Sempre que você acrescenta o solvente da solução, a concentração da solução vai diminuir. E aí vem a notícia boa, na mesma proporção. Se você aumentar o volume N vezes, a concentração vai cair N vezes, tá? Se você descobrir quanto vale esse N, e aí vamos torcer para esse N ser um número exato na UERJ, a gente faz a conta rapidinho, sem fórmula pronta, ok? Vamos lá, eu tinha uma solução, 3,68 gramas por litro, e eu tinha 1 litro dessa solução, ok? Aí eu acrescentei 3 litros de água destilada, aqui que está a pegadinha. Quando você acrescenta 3 litros de água destilada a uma solução que já existe, o volume não foi para 3, o volume foi para 4 litros. Então, de quantas vezes foi essa diluição? De 1 para 4. Ou seja, o volume aumentou 4 vezes. Ora, se o volume aumentou 4 vezes, essa concentração, 3,68 gramas por litro, vai dividir por 4. E é assim mesmo que você faz numa prova da UERJ, rapidinho, sem fórmula pronta. Vamos lá. Como é que eu faço essa divisão aqui por 4? Primeiro eu vou esquecer essa vírgula por enquanto. 3 dividido por 4 não rola, mas 36 rola. 36 dividido por 4, 9. Ok? Aí o resto aqui é 0. Aí eu vou para o 8. 8 dividido por 4, já estou descendo aqui o 8, certinho, 2. Quer dizer que 3,68 dividido por 4 dá 92? Não dá 92. Lembra que aqui tem 2 casas decimais? É o que eu vou fazer aqui com esse 92. Esse 92 com 2 casas decimais vira 0,92. Não esqueça que essa concentração começou em grama por litro, então essa é a nova concentração, 0,92 gramas por litro. Por que eu não encontro isso aqui nas opções? A UERJ faz muito isso, porque ela troca de unidade. Ela fala em milimol por litro. Então, se a UERJ pediu a resposta em milimol por litro, eu vou ter que passar isso aqui para milimol por litro, segunda parte do exercício. Bom, agora eu preciso saber quem é o soluto. Está escrito aqui que o soluto é íon sódio. Íon sódio é o Na, tabela periódica, mais... Indo lá na tabela, não vou abrir a tabela aqui para não perder tempo, a massa atômica do sódio é 23. O que significa isso? Que 1 mol de sódio pesa 23 gramas. Agora, a boa e velha regra de 3 das relações numéricas fundamentais. Ó, 1 mol
de íon sódio, e esse Na+, esse mais aqui em cima não muda nada, tá? Perdeu o elétron tem massa desprezível, está para 23 gramas. Atenção, galerinha, essa massa você encontra lá na tabela periódica. 1 mol de sódio pesa 23 gramas. Assim como 0,92 gramas por litro, é sempre bom colocar grama por litro embaixo de grama, nunca embaixo de mol. Gente, o resultado dessa regra de 3 já vai sair em mol por litro, tá bom? Por que vai sair em mol por litro? Porque eu tenho grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. E esse por litro que está aqui vai voltar para cá, não vai cortar com ninguém ali de cima, grama corta com grama, sobrou por litro. Aqui mol embaixo, mol por litro, ok? E aí mais uma vantagem do vestibular da UERJ, as contas são realmente proporcionais. Você consegue ver que 92 é exatamente 23 multiplicado por 4? Ah, mas aqui não é 92, mestre, é 0,92. Ok, você multiplicou por 4 e depois dividiu por 100. Essa proporção tem que ser repetida no número 1. 1 multiplicado por 4, 4. Divididos por 100, 0,04. Repare que esse valor de x ainda não está ali no final, porque esse 0,04 é mol por litro. E atenção, a UERJ pediu em milimol. Será que você lembra que esse mili é o mesmo de miligrama, mililitro? Mili é 10 a menos 3, é 1000 vezes menos. Ou seja, eu tenho que andar essa casa decimal, me ajuda no mili, hein? Eu tenho que andar essa casa decimal 3 vezes para cá. 1, 2, 3. Eu tenho que enfiar um zero aqui. Vai dar 40. 40 milimol. Ó, milimol se escreve assim, ó. Mmol por litro é o gabarito dessa questão. Fórmula que eu usei? Nenhuma. E o gabarito letra D. Bom, a segunda questão aqui é um pouquinho mais elaborada que a primeira. Vamos ver. O soro fisiológico é uma das soluções mais utilizadas na área de saúde. Consiste numa solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, 0,9% em massa por volume, que equivale à concentração de 0,15 mol por litro. 0,15 mol por litro. Deixa eu anotar isso aqui que deve ser importante. Dispõe de uma solução estoque de NaCl 0,50 mol por litro. O volume necessário dessa solução em ml para preparar 250 ml de soro fisiológico será igual a... Bom, aqui de propósito os números vieram todos invertidos, todos trocados para confundir a sua cabeça, o letramento complicou. Primeira coisa, esse número 0,9% em massa não serve para nada. Em massa por volume você não vai usar. Você vai partir da solução 0,50 para a solução 0,15. Olha aí, essa é a confusão do texto. Tá? A solução que você está partindo está aqui, ó, dispondo de uma solução estoque. A solução que você tem é 0,50. E da 0,50 você vai produzir um soro com concentração 0,15. Para que você vai usar porcentagem em massa? Em nada. Eu já tenho aqui as duas concentrações. A que eu tenho, vamos organizar aqui as informações, que é 0,50 mol por litro. E a que eu vou produzir. A partir da 0,50 eu vou chegar numa 0,15. E aí, olhando para os valores apresentados, você percebe que é mais um exercício de diluição. Igualzinho a questão que a gente acabou de fazer. Só que com uma diferença. Não apareceu o nome diluição na questão. Você que tem que sacar. Toda vez que uma concentração cai, e ela está caindo, é porque você está diluindo. Tá? Outra diferença da questão que a gente acabou de resolver da UERJ é que aqui eu já te dou a concentração inicial e a final. Eu quero saber um volume. E aí presta atenção. Esse 250 ml de soro fisiológico é o volume que eu parto ou é o volume final? Interpretação de texto. Para preparar. Se eu vou preparar, esse é o volume final. Então, olha como é que é importante organizar as informações. Eu vou preparar 250 ml de soro fisiológico nessa concentração 0,15. E vou partir de uma solução concentrada, chamada aqui solução estoque, num volume que eu não sei. E é esse volume que eu quero descobrir. A minha primeira pergunta é a seguinte: esse volume que eu quero descobrir,
Eu chamei aqui de interrogação. Ele é maior ou menor que 250? Bom, pelas opções você já vê que é menor, não tem nenhuma opção maior. E é óbvio que ele é um volume menor. Se eu vou diluir a minha solução, eu parto no volume pequeno e vou para um grande. A proporção que isso acontece é a mesma que acontece com a concentração. Então vamos lá, será que você consegue perceber matematicamente qual é a proporção entre 0,50 e 0,15? Muita gente não consegue ver essa conta, mas eu vou te mostrar qual é. 0,50 para 0,15, bom, 0,5 multiplicado por 3, estou chegando lá, hein? Dá 1,5. Mas eu não quero 1,5, mestre, eu quero 0,15. Então você tem que dividir por 10. Multiplicar por 3, gente, e dividir por 10, tá? É a mesma coisa que multiplicar por 0,3. Mas tudo bem se você não percebeu isso. Deixa assim, ó, multiplicar por 3 e dividir por 10. Como diluir? Quando você diminui a concentração, o volume aumenta. Esse volume daqui para cá, ele aumentou. Foi? O volume desconhecido para virar 250 aumentou a diluição. Você joga solvente na diluição. Então o volume aumenta. Só que a gente vai fazer o contrário. Se a gente vai fazer o contrário, o volume vai ter que diminuir. Diminuir em que proporção? Na mesma proporção que a concentração diminuiu. A concentração diminuiu como? Multiplicando por 3 e dividindo por 10. Então esse volume também vai diminuir como? Multiplicando por 3 e dividindo por 10. Muita gente confunde essa questão falando assim, mas mestre, você não falou que quando você dilui a concentração cai e o volume aumenta? Sim, só que agora a pergunta é invertida. Eu não quero saber o volume final, eu quero saber o volume inicial. Então esse volume desconhecido nada mais é do que 250 multiplicado por 3, 750. E dividido por 10, Ticum, 75 ml, gabarito letra D. Atenção que toda vez que a pergunta for sobre o início do processo, tudo que você pensou no inversamente proporcional troca. Aqui já está inversamente proporcional, aqui ó. Eu estou diluindo para cá, no final. E se eu estou vindo do final para o início, eu estou concentrando. Por isso que eu mantive a proporção. A proporção que eu diluo a concentração é a mesma proporção que eu diminuo o volume, ok? 75 ml, letra D de dado. Bom, mais uma questão aqui muito bem bolada, tá? Bem contextualizada, vamos dar uma lida. O Brasil é um grande produtor e exportador de suco concentrado de laranja. O suco in natura é obtido a partir de um processo de prensagem da fruta que, após preparação de caixa de bagaço, possui 12% em massa. Olha aí, vamos trabalhar agora com uma unidade diferente de concentração, porcentagem em massa, de sólidos totais solúveis e insolúveis. A preparação do suco concentrado é feita por evaporação de água, isso é uma boa dica, até que atinja um teor total de 48% em massa. Aqui não há mudança nenhuma de unidades, ó. Porcentagem em massa, porcentagem em massa. Quando uma tonelada de suco de laranja in natura é colocada no evaporador, lembra que ele evapora a água, a massa de água evaporada para a obtenção do suco concentrado é em quilograma igual a... Eu acho que eu sublinhei tudo que era necessário, envolvi todos os números, aliás, já rola uma conta aqui, ó. Bom, preste atenção que agora está evaporando água, não está adicionando água. Gente, quando você evapora a água de uma solução que já está pronta, como o suco de laranja, você está concentrando a solução. Isso é muito comum na culinária. Você pega lá um molho que está aguado e aí você aquece o molho, você concentra o molho, né? Você está fazendo, você está concentrando, tá? Você, vou botar aqui, concentrar a solução. Ah, então é diferente de diluir? Mesma coisa. Não tem fórmula. Quando você aumenta a concentração de uma solução N vezes, o seu volume vai cair N vezes. Tá? Basta a gente descobrir, vamos à nossa conta rápida, questão de múltipla escolha, quantas vezes concentrou. Aí vamos organizar a informação, tá bom? Eu tenho 1 tonelada de suco in natura.
1 tonelada, vou botar em tonelada mesmo, deixa assim, massa, tá? Esse suco in natura, ele está com concentração de 48% em massa. Ah, mas por que é 48% em massa? Bom, se você vai, cadê suco in natura? Não, até atingir, desculpa, esse suco in natura é 12% em massa. Tá bom? É 12% em massa. E eu vou concentrar, por isso que eu vou de 12 para 48, né? Se eu fosse de 48 para 12, eu estaria diluindo. 12% em massa. Essa 1 tonelada eu vai perder água, e essa é a pergunta da questão, qual é a massa de água que perde, e vai chegar a uma concentração muito maior, de 48% em massa. E aqui eu vou chamar essa massa final de interrogação. A pergunta é quanto de água perde? Cuidado que essa pergunta é perigosa, mas vamos lá. Aqui está muito fácil de ver a proporção, né? Qual foi a proporção de concentração da solução do suco de laranja? 4 vezes. E aí, de novo, again, o que aconteceu na primeira questão e na segunda. Se o suco ficou 4 vezes mais concentrado, é que a sua massa caiu 4 vezes. Então, ao invés de multiplicar por 4 aqui, eu estou indo para o mesmo lado. Eu vou dividir por 4. Quanto é que é 1 tonelada fácil dividido por 4? 1 tonelada dividido por 4 é 0,25 toneladas. E aqui vem a pegadinha. 0,25 toneladas em quilos tem a opção, mas não é o gabarito, hein? Cuidado, porque a pergunta, atenção, qual foi a pergunta? É a massa de água evaporada. Essa massa que eu acabei de encontrar de 0,25 toneladas é a massa final do suco depois da evaporação de água. A massa de água, a gente vai ter que fazer uma conta muito fácil. Se você tinha 1 tonelada de suco e chegou a 0,25 toneladas, quanto de água foi evaporado? 0,75. Se você quiser fazer essa conta já em quilo, ó, eu tinha 1000 quilos, cheguei a 250 quilos, significa que eu evaporei 750 quilos de água. Então, cuidado com essa pegadinha quando se pergunta massa de água evaporada ou massa de água adicionada numa diluição. O gabarito é letra E. Bom, aqui é mais uma questão também de diluição, onde até o desenho mostra que é uma diluição, né? Então o texto aqui está falando algumas coisas e o desenho mostra o seguinte: eu tenho uma solução de NaCl 5 emisão. Esse emisão aqui é a maneira antiga de escrever mol por litro, ok? Vamos converter. Eu pego 10 ml, tá vendo uma alíquota aqui de 10 ml, e jogo na água e produzo uma solução de NaCl 0,9%. Gente, olha que coisa interessante. Esse texto todo aqui é para falar exatamente o que o desenho mostra, tá? Então as informações estão todas aqui, ó. NaCl 5 mol por litro, uma alíquota de 10 ml, a água, o que a gente não sabe é que volume de água foi usado, tá bom? E e aí você tem uma solução de NaCl 0,9%. Vamos ver qual é a pergunta. Considerando o peso molecular do NaCl como 54 gramas por mol, para não ter que ir na tabela periódica, fica mais fácil até o cálculo, e tendo-se obtido 10 ml de solução 5 mol por litro de NaCl, qual o volume ml que ele poderá preparar da solução final? Então, na verdade, o que ele está perguntando, apesar da confusão aqui didática do texto, é qual o volume final que ele vai preparar dessa solução 0,9%. Que volume é esse aqui? Esse volume final. Essa é a pergunta, tá bom? É uma diluição? É uma diluição. E aí, de novo, diluição é só lembrar qual é a proporção. Vamos organizar. Só que aqui tem um probleminha. Repara uma coisa. Ele começa com uma solução 5 mol por litro e depois chega numa porcentagem 0,9%. Eu estou com unidades de concentração diferentes. Ou eu passo esse 5 mol por litro para porcentagem, ou eu passo essa porcentagem para mol por litro. Bom, eu vou preferir aqui, essa é a pergunta da questão, qual o volume final que ele vai preparar, eu vou preferir aqui passar esse 0,9%. Por que eu vou preferir trabalhar com isso? Para você entender o que significa esse 0,9%. Existem diversas porcentagens, tá bom? Essa aqui não foi dita se é massa por volume, se é volume por volume ou se é massa por massa.
Geralmente, quando não se fala nada, é porque é massa por volume. Aliás, só dá para resolver assim. Com as informações que eu tenho nesse texto, só mesmo se for porcentagem massa por volume, que é a mais comum que você resolve. O que significa 0,9% massa por volume? Significa dizer que você tem 0,9 gramas, tá, de NaCl em 100 ml de solução. Muita gente questiona de onde eu tirei esse 100 ml. Gente, porcentagem é sempre por 100. Então, toda hora que aparecer porcentagem, pode ser porcentagem em massa-volume, massa-massa, volume-volume, o número 100 vai aparecer. O grama e o ml que são as partes mais importantes. É porque é massa por volume. Se fosse massa por massa, você ia botar 0,9 gramas em 100 gramas. Se fosse volume por volume, você ia botar 0,9 ml em 100 ml. Como é massa por volume, coloque aqui massa, gramas, coloque aqui ml, volume. Ok? Agora, perceba que isso aqui já é quase grama por litro, né? Porque 0,9 gramas em 100 ml, se eu tivesse 1 litro são 10 copinhos de 100 ml, eu teria 9 gramas por litro. Pronto, eu já estou em gramas por litro. Passar para mol por litro agora é a boa e velha regra de 3. 1 mol de NaCl, você teria que consultar a tabela periódica se a FMP não fosse legal e não te fornecesse a massa molar. 54. E olha como é que essa conta vai ficar fácil. 1 mol pesa 54 gramas, segundo o texto. 9 gramas por litro, quantos mols por litro será? Coloque sempre grama embaixo de grama. E o resultado mol vai sair embaixo de mol. Aqui já vai sair em mol por litro, tá? Agora, será que você consegue ver a proporção? 59, 54, não é múltiplo de 9? Olha a tabuada aí, galera. 6 vezes 9 dá 54, não dá? Então, daqui para cá está dividindo por 6. Ah, mas aí o número não vai ser exato. Eu não sei quanto é que é 1 dividido por 6. Ok, deixa a fração. 1/6 de mol por litro. A minha concentração, já que você não quer fazer conta, é final, né? 1/6 de mol por litro. Por que você não precisa fazer conta? Porque esse não é o resultado final. Calma, esse 1/6 de mol por litro é essa concentração aqui, ó, 0,9%. Ou seja, eu vim, vamos agora organizar, eu vim de uma solução 5 mol por litro, tá? Concentradona, 5 mol por litro de NaCl, partindo dela, joguei água e cheguei a 1/6 de mol por litro. De quanto foi essa diluição? Você não consegue ver a matemática de como é... Bom, para 5 virar 1, tem que dividir por 5. Para 1 virar 1/6, tem que dividir por 6. Então, na verdade, você dividiu por 5 e por 6. Ora, dividir por 5 e por 6 significa que isso aqui caiu, você dividiu por 30. Sempre que, lembra disso, uma concentração cai 30 vezes, o volume sobe 30 vezes. É a mesma proporção. Agora, que volume você tinha? Ah, tá lá. O volume dessa solução que você jogou na água para diluir foi de 10 ml. Vamos anotar essa informação aqui. E a pergunta, apesar de mal formulada ali no texto, é exatamente essa. Qual vai ser o volume dessa aqui? Tá bom? Ele pediu em ml, inclusive. De novo, galera, se a concentração cai 30 vezes, o volume vai aumentar 30 vezes. Aliás, não faz nem sentido o volume diminuir, né? Imagina, eu fiz uma diluição que o volume caiu. Diluir é jogar água. Você está vendo a água ali, ó, o volume tem que aumentar. Aumenta a mesma proporção. Então, quando você descobre que a proporção é 30 para a concentração, é 30 para o volume. Quanto é que é 30 vezes 10? 300. 300 ml é o gabarito, letra A. Bom, então as questões estão dificultando. Essa questão aqui 6 da UERJ, tá? Vai aparecer uma nova operação. Até agora nós fizemos diluições e concentrações, diluições e concentrações. Agora rola uma reação química. Como é que você sabe que rola uma reação química nessa questão sem lê-la? Está ali a reação expressa, tá? Tem uma equação ali mostrando um ácido. Opa, voltamos aqui. Está ali a reação mostrando um ácido reagindo com uma base.
A composição do leite colocado à venda para consumo humano pode ser eventualmente adulterada. Um dos processos de adulteração consiste na adição de hidróxido de sódio para reduzir a acidez causada pelo ácido lático formado pela ação de micro-organismos. A equação química a seguir representa o processo de neutralização desse ácido pelo hidróxido de sódio. Galera, sempre que um vestibular te fornecer uma reação química, tá aqui, o cara deu a reação química e não fala nada, é porque a equação está balanceada. E esse balanceamento é muito importante, tá bom? Porque ele mostra que o ácido, que é essa substância aqui orgânica, tá? Reage com a base na proporção de 1 para 1. Isso é muito importante na hora da gente aplicar uma formulinha pronta para fugir da regra de 3, tá bom? Vamos às informações agora. Esse texto aqui é só um contexto, tá? Considere uma concentração de 1,8 gramas por litro desse ácido lático em um lote de 500 litros de leite. Vai vendo. Para neutralizar completamente todo o ácido contido nesse lote, utilize-se um volume em litros de solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração meio mol por litro, correspondente a... Bom, essa questão, como eu estava dizendo, está acontecendo uma operação com a solução, que é a mistura de soluções. Eu estou misturando essa solução aqui, ácida, que é do leite. Tá? Aliás, o ácido lático não está puro aqui não, ele está dentro do leite. Ele está contaminando o leite, na verdade, né? Ele é o leite estragado, né? Com uma base. Tá? Então aqui acontece uma reação química. E essa reação é a reação que mais acontece, que mais acomete os exercícios de solução. A reação ácido-base. Você precisa entender o fenômeno. Numa reação ácido-base, o número de mols de H+, é igualzinho ao número de mols de OH-, isso se houver a neutralização total, coisa que foi dita aqui no texto, olha lá, para neutralizar completamente todo o ácido contido no lote do leite. Então, na verdade, aqui é mais um motivo para você fugir de fórmula pronta. Basta você saber a proporção da neutralização. Cuidado que nem todo o ácido libera H+, na mesma proporção que a base libera OH-. A gente tem monoácidos, diácidos, triácidos, tetrácidos. Essa fórmula orgânica aqui é assustadora. Você de repente olha para cá, vê 2 H's e acha que ele é um diácido. Ou pior, tem os H's aqui escondidos, aí você acha que ele é um hexácido. Isso nem existe hexácido. Gente, só é ionizável o hidrogênio da carboxila. Então esse cara é um monoácido, da mesma forma que essa base é uma monobase. Por isso que eu falei que a reação está balanceada na proporção 1 para 1. Se eu tivesse um diácido neutralizando uma monobase, ia ser 1 para 2. Se eu tivesse um triácido com uma monobase, 1 para 3. E assim sucessivamente. Essa reação dada ajuda pra caramba a gente entender a reação que está acontecendo e fazer os cálculos dela. Então a proporção de H+ para o OH- aqui nessa reação é 1 para 1. Por que isso ajuda? Porque se eu souber quantos mols de H+ eu tenho, eu sei quantos mols de OH- foi neutralizado. Se a neutralização foi completa, o número de mols de H+ e o de OH- neutralizados é igual. E olha a primeira conta que eu tenho, fácil, 1,8 gramas por litro de ácido lático em 500 litros de leite, regra de 3. Se você tem 1,8 gramas por litro desse ácido, vou chamar só de ácido, tá? Você sabe que é o ácido lático. Se você tem 1,8 gramas de ácido em 1 litro de leite, lembra que o ácido foi produzido pelas bactérias no leite estragado. Num lote de 500 litros de leite, quanto de ácido você vai ter? X. A boa e velha regra de 3. Eu estou aqui só descobrindo quanto de ácido eu tenho. 500 vezes 1,8, 900 gramas de ácido. Agora, esses 900 gramas de ácido você tem que passar para mol. Você não pode dizer nunca, pelo amor de Deus, que 900 gramas de ácido reagem com 900 gramas de base. Não, é número de mols. O balanceamento 1 para 1, deixei bem claro aqui, ó, é em mol. Como é que eu passo 900 gramas do ácido para mol? Bom, aí tem a química orgânica, essa questão da UERJ é mais elaborada.
Você tem que saber ler em bastão. Quantos carbonos você está vendo nessa fórmula em bastão? Vamos contar? 1, 2, 3. Hidrogênios, aqui tem 3 escondidos, 4, 5, 6. Então a fórmula desse ácido é muito importante. É C3, H6, cuidado que tem hidrogênio escondido ali, O, 1, 2, 3, 3. Você vai lá na tabela periódica, no final da sua prova, no final da prova da UERJ, por exemplo, e pega as massas atômicas do carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. 3 vezes 12, 36, com mais 6, 42, com mais 3 vezes 16, que é 48, dá cravado 90. Gostaram desse número? Poxa, eu amei. Porque se 1 mol pesa 90, não precisava nem fazer essa conta aqui numa prova de múltipla escolha, tá? Mas eu vou fazer. Se 1 mol desse ácido, C3H6O3, pesa 90 gramas, 900 gramas são quantos mols? Poxa, 900 gramas são 10 mols. E se você tem 10 mols, estou botando 10 aqui, eu vou chamar de X, e vamos descobrir que esse X é 10 mols. E se você tem 10 mols do ácido, você vai neutralizar nessa reação, 1 para 1, 10 mols da base. A pergunta é sobre a base. E aí? 10 mols da base. A base NaOH. O que significa isso? Significa que esses 10 mols de base foram utilizados para neutralizar. Se a concentração da base, presta atenção na hora, eu vou trocar de cor. Se a concentração da base está aqui como 0,5 mol por litro, isso é a base, ó, hidróxido de sódio. Vou trocar de cor para você não confundir com ácido. O que significa 10 mols de base? Regra D3, ó. 0,5 mol de NaOH, você tem presente em 1 litro dessa solução básica. Se para neutralizar completamente 10 mols de ácido, você consome 10 mols de base, vamos botar 10 mols de base embaixo de mol, e fazer a pergunta: quantos litros vai dar? Acabou. Na verdade, se você prestar atenção, essa questão é longa, mas ela é resolvida em 3 regras de 3. Não tem fórmula nenhuma. 0,5 para 10 multiplicou por 20, gabarito 20 litros. Letra A. Bom, essa questão aqui da UERJ é bem legal, bem interessante, que mistura 2 processos, né, 2 operações com as soluções. Começa assim, ó. Para estudar os processos de diluição e mistura, foram utilizados inicialmente 3 frascos contendo diferentes líquidos. A caracterização desses líquidos é apresentada na ilustração seguinte. Vamos entender essas ilustrações aqui, ou melhor, essa ilustração, para entender onde é que está a diluição, onde é que está a mistura aqui dessas soluções. Primeiro frasco, ó, HCl aquoso, ou seja, solução aquosa de HCl, num volume de 100 ml, 0,2 mol por litro. Essa é a concentração mol por litro dessa solução. Segundo frasco, água pura. Opa, vale lembrar, gente, que água pura, vou até trocar de cor aqui, ó, não é uma solução, ó, água líquida, 150 ml de água pura, não é uma solução. E o terceiro e último frasco é uma solução também ácida, tá? Só que é o ácido iodídrico aquoso, 250 ml, na concentração 0,4 mol por litro. Então tá na cara que a mistura das soluções está aqui. Eu estou misturando essa solução com essa. E a diluição é quando você entra com a água. Vamos terminar de ler. A seguir, todo o conteúdo de cada um dos frascos foi transferido para um único recipiente. Isso mesmo, misturamos os 3 frascos num único recipiente. Tá bom? Lembrando que a água vai promover só a diluição aqui. Considerando a aditividade de volumes, esse é o tipo de frase que, se não vier na prova, não faz diferença nenhuma. O que essa frase quer dizer é que 100 ml somado a 150 ml, 250, com mais 250 dá 500, tá? Isso é óbvio, tá? E a ionização total dos ácidos, isso aqui é uma frase que vai dar uma boa dica pra gente. A mistura final apresentou uma concentração de íons H+, em mol por litro igual a
Bom, essa questão aqui, diferentemente das que passaram, não tem nenhuma mudança de unidades, né? Eu estou trabalhando com mol por litro e a resposta é em mol por litro. A diferença dessa questão da UERJ, belíssima, é que além de estar rolando uma mistura de duas soluções ácidas, a primeira e a terceira, está rolando uma diluição, porque o segundo frasco contém água. Agora, cuidado, essa mistura de soluções aqui, que está rolando do primeiro com o terceiro frasco, é sem reação química, não é uma neutralização ácido-base como aconteceu na questão da UERJ anterior, é sem reação química. E pior, muita gente confunde essa parte. Pô, mas ele está misturando, a UERJ está misturando aí, ó, solutos diferentes, HCl com HI. Como é que eu vou saber o final da história? Gente, o final da história não é o HCl nem o HI, é o H+. E aí vem a frase que eu citei, ionização total dos ácidos. Vamos entender isso aqui rapidinho. O HCl, ele se ioniza totalmente, 100% das suas moléculas, produzindo, olha por que se chama ioniza, produz íons, H+, e Cl-. Idem para o ácido iodídrico, mesmo que você não saiba a nomenclatura, ambos os ácidos se ionizam totalmente. E para facilitar essa conta, a UERJ trabalhou com monoácidos. Por que isso é importante nesse exercício? Cuidado que pode cair diferente, hein? 1 mol do ácido clorídrico vai produzir 1 mol de H+. Idem para o HI. E isso não é verdade para todo o ácido forte, tá? O ácido sulfúrico, por exemplo, vou colocar aqui do lado, não tem nada a ver com a questão, é um diácido. Tá? É H2SO4, você teria que multiplicar por 2 se caísse ácido sulfúrico. Não caiu. Então vamos lá, como eu tenho monoácidos, o que isso influencia no meu exercício? Simples, a concentração que aqui está 0,2 mol por litro, que você disse que é do HCl, também é do H+, é a mesma quantidade. Idem aqui, a concentração de 0,4 mol por litro do ácido iodídrico também é do H+, 0,4 mol por litro, ok? Se fosse em grama não seria igual, porque a massa molar, HI e H+ é diferente. Mas em mol, balanceamento é em mol. A ionização, 1 para 1, é em mol, então está resolvido. E aí, qual é a fórmula pronta para resolver esse imbróglio de mistura de 3 coisas? Fórmula nenhuma. O importante é você lembrar que os frascos que produzem H+ são o primeiro e o terceiro. E aí vem a dica da frase, considerando que os ácidos se ionizam. A água não. A água tem caráter neutro. A água até libera H+, mas é uma quantidade muito pequena, desprezível, perto do H+ liberado pelos ácidos. Desprezível mesmo, é muito baixa. Tá bom? Só para você ter uma ideia, de cada 55 milhões de moléculas de água, uma se ioniza. 55 milhões. Esquece isso, esquece a água por enquanto. Então vamos lá. Vamos calcular o número de mols de H+, agora aqui no primeiro frasco, com a boa e velha regra de 3. Ninguém tira isso de vocês. 0,2 mol de H+, é o que tem no primeiro frasco a cada litro. Ó, concentração. Então eu não tenho 0,2 mol no primeiro frasco, porque eu só tenho 100 ml. Mestre, pode colocar 100 ml embaixo de 1 litro? Galera, eu sei que os professores de matemática não gostam do que eu vou fazer aqui, mas pode. O importante é você saber quimicamente que 100 ml é muito menos do que 1 litro, é 10 vezes menos. Tá bom? Então o valor desse X aqui é 0,02 mol de H+. Essa é a quantidade em mols de H+ que tem no primeiro frasco. Se eu misturar o primeiro frasco com o terceiro, essa quantidade vai subir, porque o terceiro frasco também tem H+. O segundo não tem H+, o segundo tem água. Vamos ver a quantidade de H+ no terceiro frasco. Como a concentração é 0,4 mol por litro, existe 0,4 mol de H+ a cada 1 litro da solução do frasco 3. Como eu tenho 250 ml, 250 ml é 1/4 de 1 litro, hein? Vai vendo a conta. Qual vai ser o valor de X? 1/4 de 0,4. 1/4 de 0,4 é o famoso 0,1. Essa quantidade de H+ do primeiro frasco e do terceiro vão se somar, porque eu vou misturar os dois frascos. Não há reação química nesse exercício.
diferentemente do anterior. Somando 0,02 com 0,01, com 0,1 dá 0,12. Calma que não é o gabarito, hein? Apesar de ter a opção ali para você cair, a UERJ faz muito isso. Por que não é o gabarito? Porque essa aqui é a quantidade de H+ que você tem. E a pergunta não é a quantidade, é a concentração em mol por litro. Basta você pegar essa quantidade, não precisa fazer muita conta não, de 0,12 mol de H+, e dividir pelo volume, supondo a aditividade dos volumes. E agora que a água vai entrar. Gente, o volume não é só do frasco 1 com o frasco 2, com o frasco 3. O frasco 2 também entrou na jogada. Então o volume vai ser 100 mais 150 mais 250, ou seja, 500. Se você já quiser fazer em mol por litro direto, sem regra de 3, 500 ml é meio litro. 0,12 dividido por meio é 0,24. Esse é o gabarito da questão, 0,24 mol por litro de H+, depois que eu misturar os 3 frascos. De novo, sem fórmula alguma. Continuando aqui nossa listinha, a 8ª questão, essa é bem elaborada. Olha o tamanho do texto. Se você não transpuser esse texto para o papel, através de um desenho, seja lá o que for, você se perde. Preste atenção. O hidróxido de cálcio, fórmula CaOH2, também conhecido como cal hidratado ou cal extinta, trata-se de um importante insumo utilizado na indústria da construção civil, para fazer cimento, tá? Porque a argamassa leva hidróxido de cálcio, inclusive concreto. Para verificar o grau de pureza é quanto tem dele, né? Em massa, inclusive, ou seja, eu posso pegar uma tonelada de hidróxido de cálcio e não ter uma tonelada realmente, ser 900 quilos, 90% de pureza, vai vendo. De uma amostra de hidróxido de cálcio, um laboratorista pesou 5 gramas deste, estou falando ainda do hidróxido de cálcio, e dissolveu completamente em 200 ml de solução. Agora mudou, deixa eu até mudar de cor aqui. Dissolveu ele completamente em 200 ml de solução de ácido clorídrico. Opa, vai acontecer reação química na concentração 1 mol por litro. Então, mais uma vez, essa questão 8 aqui é tipo A6, é uma mistura com reação química. E que reação é essa? A reação ácido-base. Tá? Aqui eu vou botar uma fórmula pronta que vai ajudar bastante a nossa resolução, já que, diferentemente da questão 6 da UERJ, aqui não veio reação nenhuma. Você teria que montar a reação, balancear, pensar estequiométrico. Vamos prestar atenção. O excesso de ácido foi titulado numa solução de... Ih, ainda tem mais coisa. O excesso de ácido, agora vai aparecer uma terceira solução, ou seja, vai sobrar ácido. Foi titulado numa solução de hidróxido de sódio, 0,5 mol por litro, na presença de fenolftaleína, um indicador ácido base. Sendo gasto 200 ml até a completa neutralização. O grau de pureza da amostra analisada expressa em porcentagem em massa é D. Será que você entendeu o que está rolando aqui? Na verdade, eu tenho 3 compostos. Vamos prestar atenção e vamos numerá-los para você não se perder. Primeiro, eu tenho o composto que eu quero descobrir a pureza, que é o hidróxido de cálcio, primeiro composto. Depois eu tenho uma solução aquosa de ácido clorídrico, que eu marquei aqui em vermelho, segundo composto. E para terminar, há um excesso de ácido, ou seja, sobra ácido na hora que rola a primeira neutralização, e ele foi titulado com hidróxido de sódio. Esse é um terceiro composto, outra base. Para você resolver esse exercício, tem que trabalhar de trás para frente. E aí a palavra-chave dessa questão, tá? É uma palavra que não apareceu na questão da UERJ, mas está aparecendo aqui, é titulado. Sempre que aparecer a palavra titulado, titulação, titular, titular é a mesma coisa que neutralizar completamente. Repare que a primeira neutralização não foi completa, sobrou excesso, está escrito aqui, ó, excesso de ácido. Mas titular não. Quando eu falar que titular, que titulou, ou titulação, ou titulado, é neutralizar completamente. Tá? Completo. E na neutralização completa, a gente já falou na questão número 6, o fundamento da neutralização completa é que o número de mols de H+,
Esse é o fundamento. Vou transformar isso numa fórmula prática para a gente. Vai ser igualzinho, já que a titulação é completa, ao número de mols de OH-. Lembrando que H+ vem do ácido e OH- vem da base. Vamos usar aqui a legenda amarelinha da titulação. Isso é fato em toda e qualquer neutralização completa ou titulação, como está escrito o texto. Repare que a reação ácido-base nesse exercício acontece 2 vezes. Tá? Só que eu estou indo de trás para frente. Estou começando pela segunda reação, porque aqui tem mais informação. Agora, como é que eu posso transformar essa fórmula de titulação numa fórmula rápida para resolver o meu exercício? Bom, a gente tem uma fórmula prática, rápida e rasteira, que é a famosa Machava. Calma que eu vou explicar o que significa Machava. Está na cara que Machava é o lado do ácido. Quando você iguala Machava com a base, deixa eu botar a base aqui de outra cor. Aproveitar a cor da base que eu estou trabalhando aqui no exercício. Laranjinha. Eu estou falando de B de base. Pô, mas essa fórmula é louca. Não, gente, na verdade, molaridade é mol por litro. Volume pode ser em litro, você corta mol por litro com litro, o que você encontra? Número de mols. Peraí, você falou de M, você falou do V, mas não explicou o que é esse X. Esse X do ácido e esse X da base vem a substituir o balanceamento da reação. Porque o X de um ácido, atenção a quem quer usar a fórmula pronta para agilizar esse exercício, vale a pena. O X de um ácido, fazer um rascunho aqui, é o número de hidrogênios que ele tem na fórmula. Por exemplo, o ácido aqui que está em excesso é o ácido clorídrico. Não veio a fórmula dele no exercício, porque é um ácido famoso, é o ácido do estômago, HCl. Qual o X do HCl? 1. Só tem um hidrogênio na fórmula. Se fosse ácido sulfúrico, já falei dele hoje, hein? O X é 2. Se fosse ácido fosfórico, H3PO4, o X é 3. Olha como é que a fórmula dos ácidos é importante. Opa, deixa eu substituir aqui que eu falei 2 e botei 3. Aí, X é 2. Então a fórmula é importante para dizer a quantidade. Idem para bases. Na base, olha aqui, essa base aqui, o X é 2. Tá vendo? Mas cuidado que a base que é usada aqui em laranjinha é o hidróxido de sódio. Então vamos lá. Olha como é que isso aqui agiliza pra caramba nossa resolução. Vamos começar pela informação que eu mais tenho, que é a da base. A molaridade do hidróxido de sódio que foi usada nessa titulação é meio. M de molaridade. O X do hidróxido de sódio, deixa eu desenhar aqui a fórmula do hidróxido de sódio, ó, NaOH. Se a fórmula do hidróxido de sódio só tem uma hidroxila, o X é 1. E o volume de base utilizado pode ser em ml, tá? Contanto que você coloque esse volume aqui também em ml. Foi de 200 ml, tá? O excesso de ácido foi titulado, tá? Dissolveu completamente em 200 ml de solução de ácido. Ora, se você dissolve uma base em 200 ml de ácido, tá? Esse 200 ml tá ali, tá valendo. Vamos botar 200 ml aqui como volume. E aí vem a coisa que é surpreendente, acontece muito em exercícios de fórmula pronta. Faltam 2 incógnitas. Como é que você resolve esse imbróglio? Está faltando a molaridade do ácido e o X do ácido. Só que, gente, molaridade do ácido é mol por litro do ácido. X do ácido é quantos hidrogênios tem. Se você junta essas duas grandezas numa só, você está achando a concentração de H+ do seu ácido. Então, a concentração de H+ do ácido vai ser o resultado dessa conta. Olha, se eu tenho 200 ml de solução de ácido clorídrico, tá? Ah, mas é 1 mol por litro. Lembra que eu não posso botar essa concentração aqui, que parte dela foi embora. E 200 ml de volume de base, cortou. A concentração de H+ que eu tenho, sendo neutralizada, é de meio mol por litro. Como que a concentração é meio mol por litro, se está escrito aqui que a concentração dela era 1 mol por litro? Esse é o excesso que foi neutralizado. Agora faz a conta comigo. Se eu tinha 1 mol por litro e o excesso que foi neutralizado é meio mol por litro, qual é a concentração de HCl que eu tinha
que foi utilizada lá na neutralização parcial do hidróxido de cálcio? A concentração do HCl, de novo, galera, ó, uma solução de ácido clorídrico, 1 mol por litro. Então imagina, você tem 1 mol por litro. Reagiu uma parte dele com hidróxido de cálcio, que eu não sei qual é. A concentração de HCl que reagiu com hidróxido de cálcio na primeira neutralização, reagiu com hidróxido de cálcio na primeira neutralização, não é meio, nem é 1, é 1 menos meio. Opa, 1 menos meio dá meio. Deixa eu botar esse 1 menos meio, para quando você estudar em casa, você ver de onde ele veio. Eu tinha 1 mol por litro inicial, está escrito aqui em vermelho, ó, 1 mol por litro inicial. Tá? Reagi meio, que é o excesso, sobrou meio. Agora, esse meio mol por litro de concentração foi aquilo que reagiu com quem? Lá na primeira neutralização, que agora eu posso dizer que é total, porque eu já sei quanto reagiu. Então repare que agora eu vou fazer um segundo cálculo do mesmo jeito para acelerar, porque o exercício já está longo. Mas agora a base, vou trocar até de cor para você entender, é aquela primeira lá. Ó. Gente, o problema de toda e qualquer fórmula pronta é que às vezes fica faltando mais de uma unidade, aí você vai ter que se virar. Se ficar faltando mais de uma unidade aqui, se tiver mais de uma incógnita, melhor dizendo, você vai ter que pegar as duas incógnitas e transformar numa só. Vamos lá. Molaridade do ácido que neutralizou na primeira. Lembra que você tinha 1, meio reagiu na segunda, sobrou meio. Então a molaridade do ácido que neutralizou lá na primeira reação, meio mol por litro. O volume desse ácido é de 200 ml, isso não muda. O X do ácido clorídrico, 1. Pronto, aqui não está faltando incógnita nenhuma. Agora, repara que a base azulzinha é uma dibase. Se a base azulzinha é uma dibase, o X vale 2. O volume dessa base utilizado não tem. A molaridade da base não tem. Mais uma vez sobram duas incógnitas. Como aconteceu aqui. Quando sobrou molaridade do ácido e X do ácido, eu transformei em número de mols, em molaridade de H+, em concentração de H+, porque a molaridade do ácido vezes o X, que é o número de H+, vai dar concentração de H+. E agora, que está sobrando molaridade e volume? Faz uma análise dimensional. Molaridade, mol por litro, é mol por litro, acabei de falar. Volume pode ser em litro. Supondo o volume em litro, o que dá mol por litro vezes litro? Número de mols. O que eu vou descobrir aqui é o número de mols da base. E esse número de mols da base vai poder ser comparado com os 5 gramas. Atenção, o único número que eu não usei ainda. Tá? Esse número de mols da base vai ser, daqui a pouco eu vou chegar lá, menos de 5 gramas. Por quê? Porque essa base não é totalmente pura. Eu quero verificar o grau de pureza dela. Essa é a parte pura da base. 5 gramas, vou botar 5 gramas aqui numa caixinha, não é totalmente puro. Gente, essa é a única incógnita para a gente terminar o exercício. Vamos lá? 2NB vale 200 vezes meio. Bom, 2NB, 200, peraí, deu problema aqui, ó. Para você transformar isso aqui em NB, você cortou mol por litro em litro. Ou, desculpa, mol por litro com litro. E sobrou o número de mols. Então, aqui eu não posso botar 200. Eu tenho que botar em litros, tá? 200 em litros é 0,2. Pronto, por isso estava dando um número de mols muito alto. O número de mols da base, na hora que você corta esse 2 para esse 0,2, dá um número de mols de base de 0,05 mol. Como a base que eu estou falando é CaOH2, uma conta rápida na tabela periódica, tá? O cálcio pesa 40, o oxigênio pesa 16. Acredite nesses números que eu estou pegando para você aqui, ó. O hidrogênio pesa 1. Aqui dá 17, né? Vezes 2, 34. Com mais 40, 74. Isso aqui é a massa molar da base. Se a massa molar da base é 74, a última continha que você vai fazer é a boa e velha regra de 3. Uau! 1 mol, nesse espaço aqui cabe,
dessa base aqui mesmo pesa 74 gramas. E 0,04 ou 0,05 foi o resultado que a gente encontrou em mols da base. Vai dar quanto de massa? 0,05 é o número de mols de hidróxido de cálcio que foi totalmente neutralizado por essa concentração de ácido, porque sobrou ar. Esse exercício foi o mais difícil até hoje, o mais trabalhoso e o mais difícil. Bom, a metade de 74 é 37, mas aqui é a metade dividido por 10, então é 3,7. Galera, por falta de espaço, essa última conta eu vou fazer de cabeça. Se você encontra 3,7 gramas de hidróxido de cálcio numa amostra que pesa 5 gramas, significa 74% de pureza. Como assim se fez de cabeça, gente? 5 gramas é 100%, 3,7 dá 74%. Essa última conta eu fiz de cabeça aí por falta de espaço. Gabarito letra E. A questão mais difícil da lista até agora, porque aqui tem duas neutralizações, tá? Essa questão aqui é muito engraçada da FUVEST, porque quem olha para as opções já desiste de fazer a questão. Se você colocar no papel o que está acontecendo, você vai ver que o resultado dessa questão é ridículo de fácil. Soluções aquosas de ácido clorídrico e de ácido acético, ambas na concentração 0,10 mol por litro, apresentam valores de pH igual a 1 e 2,9. Galera, a gente, quando estuda soluções, geralmente, isso é uma falha inclusive da química, se você está falando da cronologia da química do ensino médio, né, quando você estuda soluções, você não estuda o pH. Isso é uma falha enorme, né, dos currículos de química que existem. Já era para estudar tudo junto. Mas tudo bem. Por que os pHs dão diferentes? Os pHs estão diferentes exatamente porque são ácidos diferentes. Eu estou falando aqui de um ácido forte e de um ácido fraco. E a pegadinha do exercício é exatamente essa. Isso aqui não tem nada a ver com a história. Quer ver? Em experimentos separados, volumes iguais de cada uma dessas soluções foram titulados. Olha a palavra titulado de novo, é exemplo do que aconteceu no exercício anterior. Titulado, neutralização completa, com uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração adequada. Gente, ele falou uma solução aquosa de hidróxido de sódio, ou seja, é a mesma solução para as duas titulações. Então vamos começar a entender o problema, botar no papel. Está rolando duas titulações separadas, tá? Está escrito aí separadamente, tá? Na primeira titulação, primeira e segunda. Calma que depois você vai ver qual é a conta que eu vou fazer. Na primeira titulação, eu usei ácido clorídrico, tá? 0,10 mol por litro. Vamos anotar, uma solução de ácido clorídrico, 0,10 mol por litro. Na segunda titulação, eu usei um ácido fraco, que é o acético. Você encontra ele em casa no vinagre. O vinagre é uma solução bem diluída de ácido acético. Mas na mesma concentração, tá? Não é vinagre isso aqui não, tá? 0,10 mol por litro. Beleza. Volumes iguais de cada uma dessas soluções. Então eu vou chamar esse volume aqui de VA. E o volume dessa segunda titulação também de VA, porque os volumes são iguais. Para titular, vou botar aqui um versus, porque é uma neutralização. Ácido-base é uma reação química. Para titular, foi utilizado hidróxido de sódio, uma solução de hidróxido de sódio. A mesma solução. Então, a mesma concentração de hidróxido de sódio que eu usei na primeira titulação, vou chamar aqui de molaridade da base, é igual a que eu usei na segunda, porque ele falou que é uma mesma solução. Ó, uma solução aquosa de hidróxido de sódio, concentração adequada. Ele não diz qual é a concentração, mas é adequada. Nessas titulações, a solução de hidróxido de sódio foi adicionada lentamente ao recipiente, contendo o volume, contando a solução ácida, até que a reação se completa. Gente, titulação, reação completa. Aqui o cara confirma o caráter da titulação. Toda titulação bem feita é porque aconteceu uma reação completa. Seja o V1, o volume da solução de hidróxido de sódio para a reação completa. Então vamos chamar de V1 para titulação com a solução de HCl. Aqui faltou um Lzinho, tá? Foi um erro aí tipográfico. HCl.
E V2, o volume da solução de hidróxido de sódio para a reação completa com a solução de ácido acético. Olha o que eu estou fazendo, perceberam? Eu estou organizando o texto enorme. Porque de confuso já basta as opções. Né? Que olha para as opções e fala, caramba, que loucura, como é que eu vou chegar à relação V1, V2? Exatamente isso. As opções A, B, C, D, E perguntam a você qual a relação V1, V2. Sendo V1 o volume de base utilizado na titulação do HCl e V2 o volume de base utilizado na titulação do ácido acético, qual a relação entre elas? Se você fez como eu, organizei, separei a titulação da primeira solução com a titulação da segunda, você tem grandes chances de acertar o exercício. Senão, você fica perdidão, você para mais ainda. Pronto, botar uma barreira aqui entre as duas. Agora, se você lembra qual é a fórmula pronta, tá? Rápida e rasteira de toda e qualquer titulação, gente, toda e qualquer titulação, você pode usar aquela fórmula Machava, ai, mas se eu esquecer essa fórmula, o número de mol de H+ é igual ao número de mol de OH-. Mas essa fórmula aqui vai mostrar exatamente... Ah, mas aqui são duas titulações. Gente, o que eu vou mostrar para vocês aqui são os parâmetros ou as grandezas que importam numa titulação. pH não é uma grandeza que interessa. O que importa num ácido é a sua concentração, o número de hidrogênios ionizáveis que ele tem e o volume da solução. E aí a gente vai matar o exercício. Quer ver? Compare a primeira solução ácida com a segunda. Vamos lá. Vamos comparar. Volumes iguais. Comparei. Volumes iguais. Concentração. Vamos começar pela concentração aqui. Ó. Concentração do primeiro ácido, concentração do segundo ácido. Iguais. Mol por litro, 0,10. Mol por litro, 0,10. Volumes, já falei. Iguais. X. Aqui que está a pegadinha. O X do ácido clorídrico, deixa eu te ensinar a ler isso de novo. É o número de hidrogênios que tem na fórmula. Mas hidrogênios ionizáveis, tá? Então o X do ácido clorídrico é 1. Mas o X do ácido acético, segundo a solução, também é 1. Apesar dele ter 4 hidrogênios, pelo amor de Deus, ele não é um tetrácido. Num ácido orgânico, só é ionizável o hidrogênio da carboxila. Se esse ácido só tem uma carboxila, ele é um monoácido. Então vamos lá. Se o X é o mesmo, se a molaridade é a mesma, se o volume é o mesmo, e lá na hora da gente neutralizar com uma base eu usei a mesma concentração, a mesma base, é óbvio que os volumes vão ser iguais. Ah, então por que o cara deu pH 1 e pH 2.9 aqui no texto? Para te enganar, para te levar a alguma relação aí com 2.9 que não existe. O gabarito dessa questão não tem conta nenhuma. V1 é igual a V2. De novo, se a molaridade dos dois ácidos é a mesma, se o X dos dois ácidos é o mesmo, se o volume dos dois ácidos é o mesmo, o número de mol de H+, que é isso aqui tudo, é o mesmo. Agora, se na hora de neutralizar, tá aqui a neutralização de cada caso, olha o versus aqui. Se na hora de neutralizar eu usei a mesma base, na mesma concentração, mesma base, mesmo X, né? Mesma concentração, obrigatoriamente os volumes gastos serão iguais. Conceitual a questão. E esses números todos aqui, para quê? Para te enganar. Para quem acha que 1 e 2.9 de pH influencia numa neutralização. Não influencia. O pH é diferente porque um ácido é forte e o outro é fraco. Mas na hora de neutralizar, isso não tem nada a ver com a história. Questão pesada da FUVEST, tá bom? Gabarito letra C, apesar de não ter conta nenhuma. E a última questão aí da nossa lista de exercícios da UDESC é uma questão que, apesar de texto pequeno, ela é bem trabalhosa. Quer ver? Assinale a alternativa que fornece a concentração da solução de HCl, vamos anotar isso aqui, em mol por litro, que é obtida, então vai ser lá no final, após a mistura de, vamos ver o que mistura, 20 ml de HCl 0,10 mol por litro,
com 10 ml de HCl 0,2 mol por litro, com 10 ml, deixa eu trocar de cor, de NaOH 0,01 mol por litro. Opa, essa questão é trabalhosa porque eu estou misturando 3 soluções. A primeira tem o mesmo soluto da segunda, acompanhe, vamos botar aqui colorido. A primeira, 20 ml HCl, tem o mesmo soluto da segunda, então não acontece reação química. Mas quando eu jogo a terceira reação, vai acontecer uma reação química, porque a terceira reação é uma base. E um aviso, gente, em nenhum momento apareceu a palavra titulação. Então essa base não vai neutralizar completamente o ácido, vai sobrar. Tanto vai sobrar que a pergunta é essa, qual a concentração de HCl que é obtida? Que sobra. Entenderam? Se você não entendeu, coloca isso no papel para poder entender. É o que eu vou fazer agora. Vamos lá. O que eu estou misturando? O texto aqui é muito simples, muito curto. Eu estou misturando 20 ml, eu posso fazer essa conta rapidinho aqui, ó, de 0,10 mol por litro de HCl. Lembra que quando... 0,10 mol por litro de HCl. Lembra que quando um ácido neutraliza uma base, você tem que tomar cuidado com o número de mols de H+, e o número de mols de OH-. Estou misturando com 10 ml, 0,02, aqui está bem diluído, mol por litro, também de HCl. Vamos por partes. Vamos primeiro fazer essa mistura aqui. Se não tem reação química, tá bom? Misturar HCl com HCl vai dar o quê? HCl, óbvio. Bom, primeira conta rápido, fácil, é a aditividade de volumes, né? 20 mais 10, 30. Aí, o perigo dessa conta é o aluno pensar assim, agora é só somar 0,10 com 0,02. Não. Vamos fazer a continha aqui, ó. A boa e velha regra de 3. O que significa 0,10 mol por litro? É isso mesmo que você está pensando. Significa 0,10 mol de HCl a cada 1 litro. Se você não quiser trabalhar com litro, quiser trabalhar com 1000 ml, pode botar 1000 ml. Se eu tenho 20 ml, bem pouquinho, quanto eu tenho de HCl? Você vai ter que somar o número de mols de HCl e depois dividir pelo volume total. Já fizemos isso hoje, mistura de soluções sem reação química. Não tem fórmula, vamos pensar sempre na regra de 3. Daqui para cá, dividir por 50. 0,01 dividido por 50, bom, dividir por 5 daria 0,02, 0,002. É isso mesmo, bem pouquinho. Se você não entendeu essa conta, calma que eu vou repeti-la, só que agora com a segunda solução. A segunda solução é 0,02 mol de HCl a cada 1 litro, o famoso 1000 ml. Só que agora eu vou entrar só com 10 ml. Caraca, 10 ml é 100 vezes menos. Eu vou pegar esse número aqui e vou dividir por 100, vai dar menos ainda. 0,0 por 100, 0,02. Cuidado que são números parecidos, tá? Mas esse aqui que eu acabei de descobrir é 10 vezes menor que o da primeira solução. Agora você soma, né? Gente, HCl com HCl não vai reagir, então você soma. Quanto é que dá esse somatório aqui? Vamos jogar para cá. Falei que a questão era longa. Difícil não é, mas é longa. 0,02 mais 0,002 dá 0,002. Esse 2 aqui, mais esse 2 aqui, 2. Tá? Mol. Essa é a quantidade que você tem em 30 ml, ok? Ai, mas calcular isso aqui em mol por litro vai dar um trabalhão, né? Esse número aqui, 22, não é proporcional a 3. Como não é resultado final, eu vou deixar assim, tá? Não é resultado final ainda, porque isso aqui é a quantidade de HCl que será, atenção agora, neutralizado. Opa, se é neutralizado, nada melhor do que o versus, tá? Por uma solução de base. E que solução de base é essa? Vamos para o azulzinho. Eu gosto de botar base em azul, um problema que eu tenho. 0,01. Desculpa, vamos começar com 10 ml para a gente manter o padrão. De solução 0,01. Estou só copiando o dado. Mol por litro. Da base NaOH. Demos sorte, hein? É uma monobase. Tá?
Por que demos sorte? É o 10 que facilitou para a gente. Como é uma monobase e o meu ácido é um monoácido também, a reação de HCl para NaOH vale 1 para 1. Eu não preciso fazer aquele X preocupado, 1 para 2, não. Aqui é 1 para 1, fácil, né? E aí, ao invés de eu fazer a concentração, não, vamos ver quanto de OH- eu vou ter aqui. Porque de H+, eu já sei. 0,0022 mol de H+. Ah, não é de HCl? Sim, mas o HCl tem 1 mol de H+, então é a mesma quantidade. Esse número de mols aqui também é de H+, tá? Você vai perceber que de base vai ter menos, quer ver? 0,10 mol por litro. Aqui sobrou ácido, né? Então vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 0,10 mol por litro. A boa e velha regra de 3. 0,01 mol a cada 1000 ml. É o famoso 1 litro. Se na verdade você tem 10 ml, você tem 100 vezes menos. Cuidado para não errar uma decimal aqui que vai ficar complicado. Esse número aqui, que é 0,01, 100 vezes menos, é aqui que vai entrar o benzeno. Tá bom? Ah, por que você não usa logo potência de 10? Eu poderia usar. Isso aqui é 1, 2, 3, 4. 10 a menos 4. Mas eu vou deixar assim, para você perceber que esse número de mols de OH- é menor, tá? Porque aqui está na quarta decimal, do que esse número de mols de H+. Olha, 1, 2, 3, 4, a quarta decimal está aqui. Tá bom? Se há uma neutralização, se há uma reação química, quanto vai sobrar de H+? É isso que vai me ditar o excesso aqui, ó. O excesso é de HCl, só que cuidado que ele quer o resultado em mol por litro. Bom? Como é que eu vou descobrir esse número de mols de excesso? Vou passar aqui para minha tinta preta. O número de mols de H+, que vai sobrar, o número de mols de H+, que vai sobrar, ou seja, que está em excesso, é o número de mols de H+ que eu tenho, menos o número de mols de H+ que vai reagir, que é o de OH-. Lembre-se que o H+ reage com o OH- na proporção 1 para 1. Tá? Inclusive da água, né? Então vamos lá. Número de mols de H+ do excesso. Eu vou pegar esse número aqui, vou até botar um em cima do outro para você fazer a conta mais fácil. 0,0022 e vou, atenção, neutralização é reação, então há um consumo, eu vou subtrair do número de mols de OH-, que infelizmente não é igual, é um número menor, então vai sobrar 0,001. Toma cuidado aqui para não errar as decimais. Isso aqui dá 0,0021. Chegou a hora da gente acertar o gabarito, 0,0021. O que é isso? Mol. De quem? De H+. Por que H+? Porque ele está em excesso. Que é a mesma coisa que o HCl, tá? Vale lembrar que quando você tem um monoácido, que é o caso facilitador do exercício, o H+ e o HCl está a mesma quantidade. Massa não, mas quantidade sim. Agora, se a resposta é em mol por litro, como está aqui, eu vou ter que pegar esse volume, eu vou ter que pegar esse número de mols, que já é de HCl, 0,0021, e dividir pelo volume em litros. E aí vem aquela velha história do volume em litros. Que volume em litro você vai colocar aqui para achar mol por litro? 20 ml. 20 ml foi somado a 10 ml, deu 30. Foi somado a mais 10, 40. Se você botar 40 aqui, vai dar chabu. Você tem que botar em litro. 40 ml em litro, 0,04. Vamos lá. Agora ficou chato, que está cheio de decimal aqui. Isso aqui, vamos trabalhar agora com a notação científica para a gente não perder o cálculo, não errar o cálculo final. Isso aqui é 21 vezes 10 a menos 4. Tá? E embaixo
que eu botei o volume em litros, 40 ml em litros é 0,04. É 4 vezes 10 a menos 2. Se a gente diz que 21 não divide por 4, divide sim, quer ver? 21 dividido por 2 dá 10,5. 10,5 dividido por 4 dá 5,25. 10,5 dividido por 2, né? Ou seja, 21 dividido por 4 dá 5,25. 5,25, olha a notação científica, vezes 10. Esse menos 2 passa para cima, fica 10 ao quadrado, fica 10 a menos 2. Bom, a resposta não está em notação científica. Agora eu volto para a decimal. 5,25 vezes 10 a menos 2 é 0,0525. E 0,0525 está na letra C e não na letra B, tá? Cuidado. Aqui é 0,525. Aqui tem um zerinho a mais. Espero que eu tenha acertado esses zeros todos que eu coloquei aqui. Mol por litro. Esse é o gabarito da questão. Letra C. Ok? Beijo grande, galera. Espero que essas 10 questões tenham ficado claras. A vantagem do vídeo é, não entendeu? Volta e passa de novo. Ah, já sei fazer a questão 2, pula para 3. Já sei fazer a 4, pula o vídeo para 5. Ok? Mas não entendeu? Volta e vê de novo. Beijo grande.